Talvez você pense que a criatividade é uma característica inata de algumas pessoas, mas isso é uma armadilha, uma falácia perigosa e faz com que muitos empresários sintam que não conseguem gerar boas ideias, não conseguem gerar novas ideias. E sabe onde é que começa a falácia? Exatamente por aí. Porque você construiu o seu negócio, você implementou a sua empresa, você hoje tem um negócio e isso exigiu da sua parte criatividade. Criatividade em todos os momentos, não só da criação do negócio, mas também dos vários momentos que você viveu no seu negócio que o trouxeram até ao ponto em que está. Portanto, não desvalorize que em tudo na nossa vida, no nosso dia-a-dia, nós estamos sistematicamente a ser criativos. E essa criatividade, sim, e isto é um jogo muito interessante e os maiores criativos que nós temos a nível mundial não negarão isto com toda a certeza, que tem de beber de referências, tem de buscar referências, quer sejam em viagens, em eventos culturais, em experiências sociais, em livros que leem, em filmes que veem, ou seja, tudo com o qual nós nos envolvemos tem um potencial de nos trazer referências criativas e referências que nos podem ter e adaptar ao nosso negócio novas ideias. É exatamente isso que eu hoje quero trazer neste episódio, na continuação do episódio anterior, em que vou trazer mais 2 modelos de negócio que quero que sirvam para o inspirar, para que você tenha referências para expandir a sua mente. Mesmo que você não trabalhe com estes setores, como provavelmente podia não trabalhar com os setores que eu falei no episódio anterior, é possível, a partir de referências, de experiências que você tem, criar as suas próprias ideias, criar as suas próprias inovações. E por isso, hoje vou partilhar consigo mais 2 modelos de negócio, porque você não fica aprisionado na estratégia da redução cega de custos, e sim olhe para o seu modelo de negócio e transforme o seu negócio a partir da inovação do modelo de negócio. Até breve. Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Pode Competir, e neste episódio nós vamos dar seguimento àquilo que foi falado no episódio anterior, porque eu tive a oportunidade de trazer 2 modelos de negócio para o inspirar e para o fazer perceber que reduzir custos sem estratégia pode ser um tiro no pé. Aliás, diria que é um tiro no pé, que você tem sim que olhar para o seu modelo de negócio e perceber o que é que não está a funcionar, o que é que poderia ser melhorado, que tipo de inovação você poderia trazer para o seu modelo de negócio para efetivamente tornar a sua empresa competitiva, tornar a sua empresa intocável ou com um caminho sempre de prosperidade. E exatamente por eu ser da opinião que trazer exemplos, trazer referências é uma forma de nós aprimorarmos a nossa criatividade, e isso aplica-se a qualquer área da nossa vida, a qualquer área profissional onde nós trabalhamos. Por exemplo, o marketing sem referências, ou um bom marketeer não faz um bom marketing se não beber de várias referências, quer sejam referências culturais, quer sejam referências muitas vezes até de conhecimentos que adquire em diversos formatos, opiniões diferentes que permitem moldar a sua própria opinião.
não é um exemplo, não é para engessar a opinião de uma pessoa, a criatividade de uma pessoa. É exatamente para fazer o contrário, que é expandir o potencial criativo que essa pessoa tem. E é por isso que eu acho tão produtivo trazer exemplos, neste caso de modelos de negócio que passaram por dificuldades e fizeram uma transição ao olhar para o modelo de negócio, que é essa a minha proposta, foi a proposta que avancei no episódio anterior e que continuamos hoje aqui a prosseguir. E se, fazendo aqui um parênteses, se ainda não viu o episódio anterior, eu convido a ver, porque partimos exatamente da base do porquê que você não deve focar uma estratégia de sobrevivência, muitas vezes para acudir a problemas de tesouraria, na redução cega de custos. Eu hoje, obviamente, não vou repetir, portanto, convido a ver esse episódio se ainda não teve a oportunidade de ver, mas mantenha-se aqui porque o espírito hoje da continuidade do episódio é trazer mais exemplos que vão poder, mais uma vez, expandir a mente, no sentido que, efetivamente, quando nós vemos casos de sucesso que, sim, também passaram por grandes desafios dentro das suas empresas, porque muitas vezes, quando nós olhamos para o palco de alguém, de uma empresa, de uma pessoa, nós não vemos os bastidores, nós não vemos o percurso que aquela pessoa ou aquela empresa já teve que trilhar para chegar hoje a um palco que toda a gente inveja. E é exatamente, eu escolhi exemplos para trazer para aqui para o episódio de empresas que sim passaram por grandes desafios transformacionais ao longo do seu percurso e que, se não tivessem olhado para o seu modelo de negócio e tivessem inovado a partir dessa identificação de não só do que estava a acontecer no mercado, mas também do que estava a acontecer dentro da sua empresa, elas tinham morrido e hoje não eram casos de referência. Portanto, é sobre isso que nós vamos falar hoje neste episódio. Para quem está aqui pela primeira vez, ainda não me conhece, o meu nome é Ana Rola, eu sou consultora de gestão há mais de 15 anos e ajudo empresas e empresários a construírem e implementarem projetos focados na competitividade das suas empresas, em trazer inovação para as suas empresas, boas práticas de gestão, tudo que esteja em torno de tornar a empresa mais competitiva. Portanto, e é também esse espírito, é com esse espírito que eu faço este programa aqui do Pode Competir, que é 100% gratuito, e por isso eu também convido, caso você esteja a gostar do que está a ver, alguma frase ou insight que vá tendo ao longo do episódio, deixe, no fundo, manifeste que realmente está a gostar, quer seja através de um like, quer seja através de um comentário, até partilhando qual foi o insight que você teve a partir de algo que ouviu aqui. Deixo nesse campo totalmente à vontade, mas convido efetivamente a dar-me esse feedback, porque esse feedback também vai ajudar a que eu perceba do que é que você gosta mais, de que tipo de conteúdos você efetivamente se conecta mais e que mais precisa, e também, se quiser que eu volte a trazer este tipo de casos, não é? De case studies, de exemplos de empresas muito conhecidas que também tiveram percursos exigentes e transformacionais ao longo da sua jornada, também dê-me esse feedback para que eu, num outro episódio, já não será no próximo, não é? Para também lhe dar um descanso aqui e fazê-lo refletir acerca destes casos que eu trouxe. Mas se gostou, se é um exemplo que você diga, gostei disto, gostava de ter um pouco mais sobre isso, também partilhe comigo, porque estou aqui a entregar-lhe, espero eu,
conteúdo que o vai ajudar a tornar a sua empresa mais competitiva. Mas, sem mais delongas, feitas estas apresentações, apresentado o espírito do que hoje vamos trazer aqui para o episódio, vamos já passar para o primeiro caso de estudo do episódio de hoje, que eu quero que você reflita e que você explore e que perceba, a partir dele, o quanto nós muitas vezes achamos que não há outro caminho, não há... ficamos aprisionados muitas vezes em queixar de que as coisas não estão bem, a economia não está bem, o governo devia apoiar mais, ou seja, queixamos-nos da envolvente externa em vez de olharmos para aquilo que podemos fazer internamente com uma visão expandida, ok? E esse caso que eu vou trazer agora é o da Lego, que toda a gente conhece, que toda a gente já brincou com Legos, que toda a gente hoje presenteia miúdos e graúdos, porque há Legos também para adultos, e que toda a gente vê como um caso de sucesso. Porém, a Lego, no ano de 2000, passou uma situação tão grave do ponto de vista financeiro que quase faliu. E, no entanto, hoje nós olhamos para a Lego como uma referência de produtos de sucesso que toda a gente deseja, quer sejam crianças, quer sejam muitos adultos que ainda são muito ligados à Lego, e hoje até há exposições da Lego com grandes construções maravilhosas. E lá está, nós olhamos para o palco, mas esquecemos de ver que essa empresa também cometeu erros que comprometeram ou podiam ter comprometido a sua sobrevivência, não fosse a capacidade dos seus gestores de olhar para o modelo de negócio e perceber o que é que estava a ir no mau caminho, o que é que tinha levado a empresa para aquele resultado que estava a comprometer a sobrevivência da empresa, e mais do que apenas diagnosticar, ver o que é que eu posso fazer para alterar isto e garantir a competitividade e a sobrevivência da empresa. E foi exatamente isso que eles fizeram. E só dando aqui um contexto histórico, para vocês também perceberem a evolução e a trajetória, para quem não sabe, a Lego nasceu em 1932 na Dinamarca e fabricava brinquedos de madeira. Ou seja, se você olhar para isto e vendo o que é a Lego hoje, já percebe aqui que muita coisa mudou. Muitos elementos de inovação foram incorporados dentro da empresa, a começar pelo próprio produto. E entre 1932 e 1949 era a esse tipo de fabricação que se dedicavam. Portanto, já era focado em brinquedos, mas em madeira. Só em 1949 é que começou a produzir as tais pequenas peças de plástico, os Legos, que se encaixavam. Mas nessa fase, mais uma vez, não tinha nada a ver com aquilo que nós conhecemos hoje da Lego, do ponto de vista do tipo de peças, da própria tecnologia incorporada nas peças, que hoje permitem fazer coisas que rodam, que têm movimento, que se movem, carros, robôs, casas com movimento, ou seja, não tinha nada a ver com esta realidade, mas foi já aí uma importante inovação. E muitas empresas, e aqui isto é talvez a primeira orientação e a primeira marca que eu quero aqui deixar, é que muitas empresas
quando olham para estes casos, acham sempre que mas eu não posso, eu não tenho investimento para migrar para um modelo de negócio tão ambicioso, eu não tenho capacidade para ter um produto altamente inovador ou que surja no mercado de forma totalmente disruptiva que faça eu passar à frente dos meus concorrentes. E as empresas, muitas delas, aquelas que não estão despertas para uma cultura de inovação, sobretudo, fecham-se muito neste loop de lhes parece tudo muito grande e de que não é possível ir fazendo as coisas passo a passo e ir aprimorando, e que o processo de inovação é isso mesmo. E é o caso aqui da Lego. A Lego não ficou com as peças que tinha em 1949, mais uma vez tinha morrido. Foi sempre incorporando e aprimorando aquilo que era, portanto, o seu principal produto. Mas aqui sim fez neste primeiro momento, fez uma alteração radical dentro do seu modelo de negócio, porque deixou de fabricar os brinquedos de madeira, ou mesmo que não tenha deixado de imediato, não é? Portanto, migrou para um novo produto que nada tinha a ver com a sua origem, que eram os brinquedos de madeira. Portanto, aqui para a Lego foi uma evolução disruptiva e continuou a sua jornada. E nos anos 50 patenteia, portanto, esse tal bloco a que nós chamamos o Lego. E a partir daí, durante décadas, a Lego manteve um modelo simples de operação, que era focado nestas construções em Legos, obviamente inovando do ponto de vista de temáticas, até, como eu já disse, do tipo de Legos e o aprimoramento da tecnologia incorporada nos Legos, mas sempre focado, portanto, nesta dinâmica do modelo de negócio assente em criar Legos, brinquedos em Legos, para as crianças e os adultos, não é? Poderem fazer construções a partir desses blocos. E neste período, antes do tal ano 2000, que houve uma inversão em sentido contrário, a Lego foi também incorporando no seu modelo de negócio a aquisição de licenças com marcas tipo Star Wars, o Harry Potter, a Barbie, sei lá, várias marcas agora, portanto lembrei-me agora destas, mas outras marcas surgiram ali com quem a Lego, portanto, obteve uma licença de quem detém as marcas, no caso a Disney. A Star Wars nem sei se é da Disney, mas fez licenças com as marcas que detinham, portanto, esses bonecos ou esses filmes ou esse universo tão apetecível e tão sonhado por muitas crianças. E então o que é que tentou fazer? Trazer, portanto, obtendo licença para o fazer, mas trouxe isso para o universo da brincadeira, do criar Legos que permitissem às crianças construir aquele universo que elas tanto gostavam. E ao fazer começando a fazer, portanto, a incorporar no seu modelo de negócio essa dinâmica das licenças com bonecos ou filmes conhecidos, trouxe a marca para um mundo ou uma cultura mais pop, ou seja, abrir o desejo de brincar com Lego a partir do reconhecimento de que o seu público-alvo identificava-se com portanto, com aquelas personagens. No entanto,
2000 a Lego quase faliu. E porquê? Porque em vez de se focar, continuar a focar no seu modelo vencedor, a Lego fez algo que não é criticar a ação, porque muitas vezes a ação que as empresas necessitam é precisamente isto que a Lego fez. Só que talvez tenham feito de forma demasiado intensa, sem estar em simultâneo a ver o que é que estava a acontecer no seu negócio. E o que é que foi isso? A Lego começou a diversificar de uma forma massiva para outros produtos que não eram o seu core, que era o tal brinquedo em Lego. E começou a lançar roupas, videojogos, outro tipo de brinquedos que não tinham a ver propriamente com Lego, e isso fez com que a marca dispersasse a sua atenção de forma muito agressiva e esquecendo aquilo que era o âmago do seu negócio, que era o Lego. Eu não digo que tenha sido esquecendo, mas ao ter a atenção, o marketing, o direcionamento, a partir desse momento demasiado diversificado, aquilo que a tinha levado até àquele momento, que era olhar para como é que eu posso tornar cada vez mais o brinquedo Lego apetecível, desejado, um objeto quase de colecionador, porque hoje em dia há muitas pessoas que são colecionadores das construções da Lego, e isso foi exatamente o que é hoje espelhado também em muitas exposições que se fazem pelo mundo fora da Lego, que é mostrar que sim, para além de ser possível fazer coisas grandiosas, como se mostra nessas construções, há muitos colecionadores que não só têm coleções privadas, como vão a essas exposições como entusiastas. Criou uma comunidade. E esse foco também é algo, e também é uma orientação que as empresas devem olhar quando estão a revisitar os seus modelos de negócio, que é como é que eu consigo trazer este espírito de comunidade para o meu negócio. E, portanto, este espírito de comunidade acabou por ficar um pouco perdido também, se quisermos assim, quando a Lego deixou de dar tanta atenção àquilo que era o produto que levava essas pessoas, esses fãs, a manter-se ali, para uma diversidade de produtos que muitas outras empresas tinham. Ou seja, quantas empresas não faziam roupa já com estas licenças, portanto, dos tais personagens de sucesso? Quantas empresas não faziam videojogos também em torno desta realidade? Quantas empresas não faziam outros produtos, portanto, também em torno destas licenças inúmeras, inclusive as próprias marcas que detêm, portanto, essa licença, não, esses direitos, não é? E dispersou a sua atenção, avolumou o seu nível de investimento para que conseguissem ter sucesso nas novas linhas que estavam a lançar, e isso fez com que a sua empresa começasse a ter problemas financeiros e, com isso, tenha tido quase uma situação de ruptura financeira ou quase falência. E só não faliu, e isto aqui há novamente um mergulhar no modelo de negócio. E eu quero deixar claro com estes 2 episódios que estamos aqui a trabalhar, que você tem que mergulhar no seu modelo de negócio atual para ver onde é que estão os gargalos
e onde é que estão as oportunidades de inovação. Muitas vezes, volto a dizer, a partir de até inspiração que você busca, noutros casos, de empresas de outros setores. Porque aquilo que está em causa é olhar para o seu negócio, compreendê-lo, compreender o seu público e ver de que forma você, mesmo que seja com referências a outros setores, aliás, é muito importante quando se está a olhar para o modelo de negócio, não ficar afunilado em apenas aquilo que está a ser feito pelo setor em que você opera, olhar também para o que está a ser feito em torno de si, porque o que está a ser feito em torno de si está a atender desejos dos consumidores, está a atender a mudanças também do ambiente, a mudanças de hábitos, e portanto é importante ter esta visão alargada. E alego aqui, graças a Deus, e que soube fazer isso de forma diligente, olhou para o seu modelo de negócio e percebeu que o gargalo, o que estava a levar àquela situação, tinha sido aquela diversificação massiva para nichos que não eram o seu DNA. Então o que é que fez? Voltou ao essencial, ou seja, voltou a focar a sua maior atenção nos legos, portanto, no brinquedo, e ao mesmo tempo começou, portanto, a tentar ver e incorporar dinâmicas que a conectassem novamente ao público, de onde surgem as ditas exposições, para que e outras iniciativas que certamente foram tendo ao longo do tempo, para que o seu público voltasse a sentir aquele espírito de comunidade, aquela preocupação, as novidades sempre a surgirem, e começou também a... Ora bem, ela tinha esta diversificação massiva, e quando ela voltou ao essencial, não significa que abandonou todas as áreas para onde ela tinha diversificado. Por isso é que eu há pouco disse que não queria que vocês focassem em diversificar então é errado. Não é errado. Muito pelo contrário. Muitas vezes as empresas, o caminho pode ser diversificar. Porque também há muitas vezes o erro de as empresas ficarem bem, tem um modelo de negócio vencedor, o seu produto vende bastante, então estão focadas naquilo que na gestão se chama a vaca leiteira, que pode, muito de repente, a vaca morrer, ou ter um problema de saúde e deixa de dar tanto leite. Ou seja, a empresa também ficar só focada porque é um modelo que está a vencer, também é um erro. E a Lego, naquele determinado momento, entendeu que o caminho era vamos diversificar. E em qualquer gestão séria e profissional, o gestor, o empresário, sabe que há sempre, ao longo de uma jornada de sucesso, há sempre erros e acertos. E não é ficar a achar que nunca vai errar, porque qualquer estratégia, qualquer inovação incorpora risco. E há acertos e erros. E o que é importante é que a empresa rapidamente vai identificando o que é o erro, o que não resultou e temos que travar, ou desistir mesmo, ou melhorar aquela proposta de valor. Porque às vezes neste processo podemos estar a falar de não é desistir do que estava a ser feito, pode ser como é que eu posso melhorar isto que não correu tão bem.
Portanto, isto é tal visão alargada. No caso da Lego, ela olhou e percebeu que tinha que focar no essencial, que era o seu produto, o seu DNA, que era o Lego, mas não deixou ou não desistiu de investir nessa diversificação, mas desta vez de forma mais focada na sua comunidade, no seu público, naquilo que realmente fazia sentido, abandonando aquilo que só trouxe prejuízo, que não era efetivamente algo desejado pelo seu público e por isso talvez não fosse o investimento que a Lego devia continuar a apostar. E simultaneamente integrou o mundo físico com o digital, porque investiu em filmes, séries e também na digitalização do seu modelo de negócio. Agora, o Lego é um produto físico, não é um produto digital, que isto é algo que também muitas vezes as empresas confundem quando se fala de digitalização do modelo de negócio. A digitalização do modelo de negócio passa por ter comunidades online, ter redes sociais, ter loja online, ter a partilha de experiências online, até eventualmente, não sei se a Lego o faz, mas deixo aqui porque outros o fazem, e se a Lego não faz, porque não, por exemplo, partilhar vídeos de como é que se constrói aquela peça ou aquele jogo, ou aquele, enfim, eles têm tanta coisa, não é? Casas e coisas de ficção científica, etc. Portanto, como é que se constrói, como é que se faz aquela construção, e ao focar no produto, focou o seu espírito criativo em construir muito mais do que apenas peças, construir histórias, as tais histórias que já vinha construindo de se há um público que é fã do Harry Potter, eu quero que o público que também é fã do Lego, através daquelas construções, viva a experiência da personagem do Harry Potter. E, portanto, o que é que isto faz? Com que a criança, criança ou jovem, portanto, que faz essas construções e que gosta da Lego, simultaneamente viva muito mais do que a experiência de construção, mas viva uma experiência dentro de um mundo de fantasia que também a faz a ela própria sonhar, e ao ver as construções a surgir, sonha ainda mais alto, muitas vezes até ao invés de seguir a construção tal e qual como ela está desenhada, a própria criança começa a criar novas construções com as peças que atendem àquele universo pelo qual ela é apaixonada. E, portanto, a mensagem aqui, chave, desde logo, adiantava a Lego, naquele momento, focar na redução de custos? Esta é uma pergunta que eu deixo também à sua reflexão. A minha resposta é claramente que não. Porque ela poderia fazer um exercício brutal para tentar reduzir os custos que tinham sido alavancados devido à tal diversidade de produtos, não é? Dentro de vários nichos muito diferentes, mas isso iria de encontro àquilo que ela realmente tinha perdido, que era o seu DNA original? A resposta é claramente, para mim, que não. E que se tivesse focado simplesmente na redução de custos, volto a dizer, relembrando, mas se quiser veja o episódio, mas relembrando uma mensagem-chave, nós estamos aqui a dizer que
não é importante a empresa pensar na redução de custos de forma estratégica, ou seja, ver onde é que pode melhorar a eficiência, produtividades, melhorar a utilização dos materiais para não haver tanto desperdício. Tudo isso é muito importante, mas é a redução de custos estratégica. Aqui estamos a falar de, ora bem, tem agora este problema, isto trouxe-me aqui prejuízos e problemas financeiros graves, vamos ver onde é que podemos cortar custos, mantendo tudo na mesma. Manter tudo na mesma não ia dar certo para a Lego e o seu destino provável seria a falência. E aqui o que é importante também perceber é que a Lego não inovou apenas no produto, nos produtos que hoje proporciona. Ela teve a tal preocupação de interagir com a comunidade, fazendo com que ela seja olhada não apenas como mais um brinquedo, mas algo que gera entretenimento, a tal cocriação, o tal desenvolvimento da criatividade, os momentos em família que muitas vezes se vivem em torno da construção de uma determinada construção, porque muitas vezes estão os pais com os filhos a fazer aquela construção, portanto tudo isso gera o tal espírito de família, de comunidade, apela, vai buscar o emocional, que é muito mais do que dar um brinquedo a uma criança que, pronto, toma lá, brinca aí com o brinquedo. E por isso mesmo até é que há tantos adultos fãs da Lego, porque ao fazerem as construções estão a estimular a sua criatividade. São exercícios de, não só o próprio exercício de ver como é que se constrói, que é um exercício de foco, um exercício de atenção plena, mas simultaneamente quem de nós que já criou e construiu Lego não se fartou de inventar nessas construções porque gostava de ter, estou agora a falar da minha experiência na minha infância, gostava de ter ali uma varandinha que não estava prevista e portanto ia à procura das peças que permitissem construir aquela varanda ou aquele jardim. Porquê? O que é que eu estava a tentar colocar ali? O meu imaginário. E a Lego soube ir buscar o imaginário das pessoas para as conectar novamente a estas construções. Portanto, com este exemplo, mais uma vez, eu quero deixar claro que veja a transformação que uma empresa que nós hoje olhamos para o palco e é um caso de sucesso, e este esforço de estar continuamente a inovar no modelo de negócio e ouvir também, e ouvir às vezes não é só aqui, ouvir também é o sentir o que está a acontecer à comunidade, se está a ir embora, se não está, se critica a estratégia, se não critica. Portanto, saber ouvir também tem a ver com ouvir, mesmo as críticas, mas também perceber este lado emocional. E a pergunta que lhe deixo com este exemplo é: o que é que se os seus clientes pudessem co-criar consigo o próximo produto que a sua empresa iria lançar, produto ou serviço, dependendo do setor em que você está, o que é que vocês criavam juntos? Isto é o tal exercício de imaginação, também sua, mas não só de imaginação. É um exercício também de: será que você está a ouvir a sua comunidade? E se não está, será que não tem que lhes perguntar? Será que não tem que procurar perceber quais são os desejos dos seus clientes? Ou seja, ao ouvir, vocês iniciam o processo de cocriação com o seu cliente. E, portanto,
este é o desafio, a pergunta que lhe deixo, para que você, a partir deste caso, e outros, e nomeadamente os que anterior ouvimos, mas focando aqui no ouvir para co-criar um próximo produto, o que é que você imaginaria que poderia sair daí? E, portanto, este é o primeiro caso que trouxe aqui para este episódio, que queria trazer aqui para este episódio. E agora, portanto, se gostou, se já teve algum insight, deixa aí nos comentários, diga se teve algum insight mesmo, qual foi o momento que mais o impactou aqui da aprendizagem, e naturalmente também deixe o seu like, e se não me segue, subscreva o canal para também ter acesso sempre aos alertas dos novos episódios que vão surgindo. E agora, vamos passar para o segundo caso que eu quero trazer para o episódio 2, que é porque eu estou a focar em trazer exemplos bastante diferentes, que é o caso de uma tecnologia que quase todos nós conhecemos, e aqueles que não conheciam ficaram a conhecer com enorme probabilidade durante a pandemia, que é o Zoom, o software Zoom. E esta ferramenta, inicialmente, era uma ferramenta de videoconferência, portanto, antes da dita pandemia. Portanto, estamos a falar de um case mais recente e, portanto, numa área de prestação de serviço através de um software, não é? de proporcionar um software. E, portanto, era uma entre várias ferramentas de videoconferência, tinha a concorrência de gigantes, portanto, a Zoom foi criada em 2011, e quando foi criada já existia no mercado o Skype, o Google Hangouts, e outras ferramentas de videoconferência, mas estas eram muitíssimo utilizadas, tanto o Skype como o Google Hangouts. Mas na perspectiva da empresa, e que foi isso que levou a acreditar que havia espaço para surgir com a sua tecnologia Zoom no mercado, era que nenhuma dessas soluções era realmente simples e estável. Então, criou a plataforma Zoom, onde qualquer pessoa poderia usar em poucos cliques, com qualidade de áudio e vídeo também de grande qualidade, de forma estável, em que a pessoa podia estar ali numa videoconferência com qualidade e de forma muito intuitiva, ou seja, tanto as próprias funcionalidades da reunião online, daquilo que a pessoa podia ter acesso, ou seja, criou ali, portanto, uma solução na sua perspectiva que era mais simples de usar e mais estável, mesmo sabendo que havia gigantes no mercado. E com esse modelo lançou simultaneamente as tais reuniões, que ainda hoje existem, o modelo das reuniões até 40 minutos de forma totalmente gratuita, porque é uma forma de muitas destas tecnologias entrarem no mercado, é muitas vezes por via de oferecerem um plano gratuito, quase como o recente ChatGPT, quando surgiu, porque é muito frequente neste mercado, porque a pessoa tem que experimentar o software, a pessoa tem que sentir o potencial que aquele software tem, porque ela não está a ver, não é um produto físico que se toca, que se sente, que se visualiza, é um produto que, ok, eu vou pagar, mas nem sei como é que aquilo funciona lá dentro. Então a experiência gratuita serve para as pessoas experimentarem e começarem a ter domínio da ferramenta. E ao habituarem-se à utilização da ferramenta, depois criam resistência, por um lado, a usar outras, porque já se habituaram àquela, mas também
começam eventualmente a pensar, se virem que é uma boa ferramenta, aqui não adianta de nada dar planos gratuitos se a ferramenta não for boa, mas, portanto, de fazer a pessoa depois querer migrar para os planos pagos. E, portanto, durante anos, a Zoom foi crescendo, foi ganhando seu espaço, os seus utilizadores, mas sempre de forma muito discreta. Por isso é que talvez antes da pandemia a maior parte das pessoas, ou muitas pessoas, nunca tinham ouvido falar do Zoom. Mas em 2020, quando surge a pandemia, em que milhões de pessoas, não é, como vocês sabem, todo o mundo ficou off, não é, até ficámos confinados em casa, e houve aí um disparo da dita conexão virtual. Houve um disparo muito grande a todos os níveis, foi um disparo muito grande também no desenvolvimento do e-commerce, foi um disparo muito grande no desenvolvimento destas plataformas, foi um disparo muito grande na criação dos cursos digitais, ou seja, de uma interação desintermediada a partir do digital. E surgiu também as necessidades, designadamente das próprias escolas, de como é que iam continuar a dar aulas aos seus alunos. Surgiu necessidades de como é que eu agora vou trabalhar à distância quando eu não posso ir à empresa, como é que eu vou conectar com os meus colegas e com a equipa de trabalho com quem eu desenvolvo o meu trabalho. E, inclusive, na altura, até também surgiu o fenómeno das festas online, em que toda a gente se ligava num determinado momento para fazer uma parte ou partilhar ali um evento qualquer que estava a acontecer. E a Zoom soube-se posicionar muito bem nesse momento, ou seja, ela soube reagir muito rapidamente ao aumento explosivo de utilizadores. E hoje, quem é que não, em grande parte das vezes, quando fala de videoconferência, não diz vamos fazer um Zoom ou vamos fazer uma reunião Zoom. E praticamente se abandonou o Skype e o Google Hangouts, ou seja, quase toda a gente hoje faz. Também há, entretanto, o Teams da Microsoft, também há, que também surgiu, portanto, no meio dessa coisa toda, portanto, ou seja, há outras plataformas, evidentemente, que são utilizadas, mas, mais uma vez, o facilitismo do Zoom fez com que os utilizadores preferissem usar o Zoom. Porquê? Porque era necessário adaptarem-se muito rapidamente ao que estava a acontecer. E o que é que acontece nesse tipo de circunstância? Quando a pessoa tem que se adaptar muito rapidamente a algo, vai buscar a solução mais fácil. Todos nós somos assim. E às vezes até sabemos que não é a melhor solução, mas vamos buscar aquilo que é mais simples daquele momento de implementar. E quando teve esse disparo de utilizadores, poderia vir a ter um problema grave, que era o da infraestrutura aguentar. Era as questões relacionadas com a segurança. Era, como é que eu crio recursos específicos para atender as necessidades específicas das escolas e também destes eventos. E então, essa capacidade de reação muito rápida a este fenómeno fez com que a Zoom hoje seja a tal referência quando estamos a falar de interação online, de videoconferência e, portanto, de disponibilização de aulas online, de criação de comunidades online em que funcionam dentro da plataforma Zoom e, portanto, hoje é um ecossistema que permite fazer um trabalho com qualidade de forma híbrida, fazer eventos virtuais também de forma digital e tudo começou com uma ideia simples. Qual foi? Eu quero criar
uma plataforma de videoconferência, isto parafraseando o seu autor, que seja extremamente fácil de utilizar. Este era o princípio, foi o princípio que esteve por trás do lançamento da Zoom. E aqui deixo a seguinte mensagem, ou mensagens. A primeira delas é, muitas vezes, boas ideias que geram bons negócios, partem de ideias simples. E isto é uma ideia simples. Eu quero criar uma plataforma de videoconferência que seja tão fácil de usar quanto apertar um botão. Portanto, seja muito intuitiva. Não faça com que a pessoa perca muito tempo a aprender todas as ferramentas que estão dentro da plataforma. A ideia de base era simples. E ainda por cima, simultaneamente, esbarrou com um mercado que muitos desistiriam logo. Porquê? Não, é um mercado de gigantes, eu não tenho hipótese, a minha startup, a minha ideia tão pequena, eu na minha pequenez, porque eu não quero aqui focar apenas em startups, pensando, por exemplo, em si. Não, eu não vou lançar este produto porque o da minha concorrência é 1000 vezes melhor. E faz sentido na sua jornada? Esse lançamento não é um passo que você dá intermédio para chegar a uma solução melhor do que a da concorrência, mas já começar a posicionar-se? Porque a ação gera nova ação. É um movimento. Se você ficar sempre no plano só da intenção e com o tal medo de que no meu mercado estão players gigantes que eu não tenho a mínima hipótese de combater, e não tentar implementar a sua solução, mesmo que no início ela tenha um crescimento tímido, como foi o caso da Zoom, foi crescendo, mas meio apagada, ia ganhando mercado. E, portanto, saber, por um lado, que é possível e, por outro, a capacidade de reação rápida quando surge uma oportunidade dela romper a bolha. Ela ia crescendo ali devagar, ainda assim manteve-se e implementou a ideia. Porquê? Porque sabia que a sua ideia era boa face ao que existia, que era tornar a tecnologia fácil de usar. Porém, esse caminho teve o boom que teve, rebentou a bolha, porque num momento que ninguém previa, ninguém imaginava que ia haver uma pandemia, eles souberam ajustar-se muito rapidamente a tudo que estava a acontecer em torno de si. E isso só é possível também porque eles já tinham no seu espírito, e o espírito que presidiu à criação da empresa, do vamos tornar simples, vamos tornar simples, vamos tornar simples. Vamos tornar isto intuitivo, porque as escolas não podem parar, porque os trabalhos não podem parar. E, portanto, é possível, sim, apresentar soluções competitivas num mercado onde existem gigantes já consolidados. E isto pode ser feito com simplicidade, como acabámos de ver neste exemplo da Zoom. E, portanto, a pergunta que lhe deixo aqui neste caso é: o que é que poderia ser simplificado dentro do seu setor, aí é olhar para o seu setor, que seria passível de transformar algo que hoje é complexo usar, ou é complexo ou exige um mergulho de aprendizagem antes de se começar a usar. O que é que você poderia, ao olhar para o seu setor, o que é que, se uma simples mudança, uma simples simplificação fosse incorporada naquele caso, que tipo de experiência é que você proporcionaria ao seu cliente ou ao seu potencial cliente
caso seja um produto que você ainda não tem. Portanto, deixo isto para a sua reflexão, acompanhando este case study que eu trouxe aqui também da Zoom. E por fim, para finalizarmos aqui o nosso episódio, lembrá-lo de uma ideia central que deu origem a este episódio, ou relembrá-lo, porque já foi falado várias vezes, que é: cuidado com o corte cego de custos para resolver problemas da empresa, porque você pode estar, ao invés de resolvê-los, estar a agravá-los. E, repito, convido-o a ver o episódio anterior para se inteirar um pouco mais disto que estou aqui a falar. E, de uma vez por todas, se ainda não o faz, olhe para o seu modelo de negócio e veja o que é que pode ser alterado, o que é que pode ser introduzido em termos de inovação para que você aumente o valor da sua oferta, você aumente as possibilidades de escalar o seu negócio. O que é que você pode fazer hoje aí com o que tem? E fazer desde logo este tal, primeiro começar por este tal pensamento crítico: será que há cortes que eu estou a fazer, quer seja em pessoas, quer seja em marketing, quer seja em matérias-primas, que cortes é que eu estou a fazer que estão a comprometer a minha oferta atual? E depois parar de ter a ideia de que inovar é só para os grandes ou para quem tem dinheiro. Ok, pense o que é que você pode fazer ao nível do seu modelo de negócio. E por último, não fique aprisionado na ideia de que eu não tenho tempo para parar a pensar nisso. Você hoje diz que não tem tempo, amanhã e vai continuar a apagar fogos, e o tempo para apagar fogos surge. Não acha melhor? Faça a analogia com os incêndios. Não era melhor nós termos uma política de prevenção dos incêndios, uma política séria? Todos dizem que todos os governos têm dito que têm essa política e não têm coisíssima nenhuma, porque chegamos ao verão e continua a arder tudo, não é? E será que ter essa política séria para depois ter muito menos incêndios e, ao isso acontecer, a probabilidade do custo da prevenção ser muito mais baixo do que o custo do ataque ao incêndio é muito grande? É a mesma coisa na sua empresa. Você não encontra tempo para pensar na inovação, mas vai ter que encontrar tempo para apagar fogos. E muitas vezes pode não conseguir extinguir esse fogo e a sua empresa ver a sua vida comprometida. Portanto, olhe para isto com inteligência, saiba que modelos de negócio e não só, tudo que você observa no seu dia-a-dia em setores totalmente diferentes do seu. Se você tiver uma mente focada em o que é que esta experiência que eu estou a viver e estou a gostar tanto, como é que eu poderia passar este tipo de conexão com o que eu estou neste momento a viver para lá, para que os meus clientes também tenham esta conexão para com aquilo que eu ofereço. Com este desafio, com este insight, eu despeço-me deste episódio, desejando tudo bom para os seus negócios, que continue a acompanhar aqui o nosso programa, que eu faço com muito prazer, muito carinho, e espero com isso poder ajudá-lo a melhorar a competitividade da sua empresa. Até breve, no próximo episódio.